Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje de um jeito diferente, contando um pouquinho da minha história, como começou e tudo, né, a questão da vontade, né, de criar pássaros. Desde a minha infância, pessoal, meu pai, né, o Geraldo, que contempla o nome aí, né, do canaril J.G. Rezende, o G é por causa de Geraldo, e do meu avô, né, Jair, ambos, né, sempre foram apaixonados por aves. Meu avô sempre criou aves, né, e passou ali esse gosto ali para o meu pai, para os filhos, né. As minhas tias sempre relatam aí: nossa, Adriana, seu avô, se visse um cocôzinho no fundo da gaiola, ele mandava a gente limpar a gaiola, né. Então elas também se envolviam ali na criação, junto com os outros irmãos. Mas meu pai, né, ele sempre teve esse cunho aí de gostar bastante de animais, de forma geral, pessoal. Então, na minha casa aqui, né, é bastante extenso o lote, tem 420 metros. Então, a parte do fundo da nossa casa sempre abrigou animais. Aqui já tivemos diversos tipos de animais, né, de aves a cães, a mico, a pato, a ganso, a cachorros. Eu acho que a gente nunca criou aqui gatos a gente nunca criou. E as aves, né, que sempre tivemos aí as aves. Com os exóticos, né, meu pai sempre gostou muito dos exóticos. Então aqui tínhamos papacapim, trinca, tinha periquito também, né, tinha o godofredo, que depois no finalzinho a gente descobriu que era uma fêmea, era godofreda. E era até do meu irmão esse periquitinho australiano, né, azul com branco ali. E aí começou assim. Então eu sempre fui envolvida, né, com a questão da criação de animais como um todo. Então a minha obrigação aqui das galinhas, por exemplo, né, era algo que eu fazia bastante aqui na minha casa. A gente tinha várias galinhas, né, e daí eu tinha que cuidar delas, né, tinha que cuidar das galinhas ali, jogar o milho, né, ir lá fazer a coleta dos ovos todos os dias. E o que eu fazia, né, para me ter meu dinheirinho? Eu pegava os ovos dessas galinhas e vendia eles aqui na região da minha casa, né, para os restaurantes. Então eles sempre me ajudavam ali comprando meus ovos das minhas galinhas aí, que ajudava, né, até no trato da própria criação. Então a minha história, né, sempre foi com diversos animais aqui na minha casa por causa do gosto do meu pai. Então, a gente tinha vários cachorros, né, várias galinhas, tinha ganso, tinha pato, e aí, né, pro resto, a minha mãe ficava maluca com esse tanto de bicho, né. Geraldo, pelo amor de Deus, diminui um pouco esse tanto de animal, é muito bicho, né, então você tem que morar na roça, você não pode morar na cidade. A gente nunca teve vaca, eu acho, porque não tinha espaço, né, mas até porco a gente já criou aqui em casa, né, tinha o chiqueiro lá e a gente tinha porco também. Então, eu sempre fui envolvida, né, nessa questão de criar algum animal. Então, sempre foi envolvido isso na minha vida. Então, aqui na nossa casa, sempre teve, né, algum animalzinho aí de estimação. E aí, como vocês bem sabem, né, eu já contei um pouquinho antes, eu comecei, né, o ano 2023, o meu avô Jair, ele me pediu um passarinho, né, um canário, e aí o pessoal que eu moro, né, em Patos de Minas, a família da minha mãe é de Patos de Minas, a gente mora em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, me pediu uma ave. Aos 90 anos a gente fez uma festa aqui na nossa casa e ele me pediu um passarinho. Eu disse para ele: eu só vou em Patos de Minas em dezembro, né, finalzinho de dezembro, quando eu entro de férias, e aí eu compro um para o senhor, pode ser? Pode ser. Só que infelizmente no dia 15 de dezembro de 2023, meu avô veio a falecer. E eu não consegui cumprir ali o último desejo que ele me fez. Eu só possuía aqui, né, 2 canários, que era o Mujolim e o Valetim. Eram os únicos 2 canários que eu possuía aqui na minha casa. E aí eu viajei, né, para Patos de Minas com a minha mãe, e aí o meu tio me ligou falando que tinha ali um dinheiro para que a gente pudesse receber, né, porque meu pai já é falecido também. E aí eu fiquei relutante em receber esse valor e tudo, e eu refleti, e o que eu resolvi fazer foi comprar tudo em aves e gaiolas lá em Patos de Minas. E assim começou
a criação aí de aves aqui no Canaril JG Resende. Então iniciou em 2023, né? Então o ano passado foi meu primeiro ano aí de reprodução. E aí eu iniciei, né, a criação de aves domésticas aqui de canários o ano retrasado. Então este ano é meu segundo ano de reprodução aqui no meu espaço, né? Eu chamo de quartinho, né? Não sei se nem dá para chamar de canaril, mas é no meu quartinho. E aí eu iniciei só um minuto. E aí iniciou, né, pessoal, a minha criação no ano 2023 e eu comecei a criar, né, os canários aí. A paixão, então, desde criança, ali, desde novinha, ali eu me lembro de estar envolvida com a criação de alguma forma, né? E aí agora, seguindo o legado do meu avô e do meu pai, e aí eu comecei aí a criar aves. Eu percebo que é um universo muito masculinizado, né? Mas eu estou tentando inserir aí a minha sobrinha de 12 anos no meio também, né? Vou apresentá-la para vocês e ela vai contar um pouquinho também de como que ela começou a gostar de aves, né? Aqui vendo aí minha lida constante aí na criação. Oi, meu nome é Rebeca, eu tenho 12 anos e eu gosto de pássaro porque eu lembro que quando eu tinha uns 3 anos, minha tia já tinha pássaro, né? 2 pássaros que eu até hoje não decorei o nome. O Valetimo Jolie. Aí depois veio 2 passarinhos brancos, o Charles Brown e A Tatiana. Aí a Tatiana, minha tia deu pro meu biso, que é o Jair, e acabou que ela faleceu lá. E depois veio o Charles Brown, que acabou falecendo aqui de alguma coisa que até hoje eu não sei. Aí eu comecei a gostar de passarinho, porque, sei lá, é muito bom. Os passarinhos cantam, diverte. A gente vê assim eles de longe e vê, gente, que perfeição, a pintura do rosto, as penas, a coloração, né? Eu vou contar, a primeira vez que eu vi um passarinho foi, eu acho que eu lembro dele de 3 anos, quando eu tinha uns 3 anos. Minha tia veio com um passarinho e me mostrou. Aí eu falei, ela falou o nome dele, agora eu não lembro qual era. Aí eu falei, que bonitinho. Aí depois disso eu comecei a gostar muito de pássaro. Vi os pássaros da minha tia cantando. Eu gostava de balançar na rede com eles aqui em cima, né? Porque tem rede aqui. Eu sempre gostei de ver pássaro porque, sei lá, pensava que se eu pudesse voar igual eles, o que eu ia fazer? Aí um dia eu vi uma calopsita, falei assim, lembrando que eu tenho uma calopsita hoje em dia. Eu vi uma calopsita e falei assim, gente, é o bicho perfeito para os meus sonhos, um pássaro que voa e que eu posso brincar. Aí eu sempre falei com você, né, tia? Eu quero uma calopsita, meu sonho é ter uma calopsita, eu sempre quero ter e tal. Aí, ano passado, eu, em janeiro, eu falei com minha tia, eu queria muito uma calopsita e tal. Aí ela falou assim, então bom, vamos olhar na rua. Aí a gente foi olhar na rua e tal, eu encontrei o Sansão. Ele tava numa gaiola, ele era o único que não mordia, é um macho e eu adoro ele, muito. Ele foi visto pela primeira vez por mim. Eu falei assim, tia, aqui tem um pet shop que eu gosto muito, que veio sempre calopsita. A gente foi, eu vi, perguntei pra moça se ele me picava e ela disse que não. Porque eu tenho muito medo de ser picada por calopsita, porque dói. Aí eu falei, eu quero. Aí minha tia pegou pra mim. Só que pra não levar ele pra uma caixinha, porque não tinha gaiola. Aí a gente passou em outro pet shop, comprei uma gaiola. Você cuida do Sansão? Eu cuido, eu dou banho nele. Você interage bastante com ele? Eu pego ele todo dia, tia. Pega? Pego no colo, eu coloco ele aqui. Ele já identifica minhas mãos, mas meu rosto não. Aí ele te bica? Bica. Bica às vezes, quando eu passo a mão na cabecinha dele, ele odeia. Então tá, pessoal, é isso, né? Então, quem sabe aí a Rebeca possa também dar continuidade ao legado aí do vovô Jair, do Biso, né? E do vô dela, Geraldo, meu pai. E possa ter um gosto também pela criação, né? De aves domésticas. E quem sabe de bico torto, né? Os psitacídeos, né? Que ela gosta muito pela interação,
né? Eles são mais interativos do que os canários domésticos, né? Mas também são lindos. Mas espero que ela um dia possa seguir esse legado também, né? E que possa preencher a vida dela da mesma forma que me preenche meu amor aqui pelo cuidado e zelo das aves, né? Todo mundo sabe da dedicação que eu tenho aqui diariamente com eles, né? Do cuidado, do zelo, das horas que eu passo aqui, né? Cuidando e dando meu melhor. Tá certo? Para quem não me segue nos meus canais, Canaril JG Rezende, com Z, por gentileza. Deixa lá a moral, se inscreve no canal do YouTube, no TikTok. Escreve aí. E no Instagram, tá certo? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história, né? Do envolvimento aqui da nossa família no sentido da criação, tá certo? No mais é isso, forte abraço, fui!